very nice? Todos bem? Bem de saúde, sem gripe, sem coriza, sem nada? Beleza, fiquem bem, fiquem em casa, estudem, só saiam de casa se for necessário, tá bem? Um beijo bem grande no coração e vamos continuar aqui, a luta continua, né? Então vamos lá. Lembrem-se que aula passada foi mencionado, trabalhado as duas primeiras clauses, a zero conditional e a first conditional. A zero conditional, só recapitulando, presente. A first conditional, presente futuro, certo? Então observe. É importante que você observe o uso e quais verbos usará, né? Quais verbos você usará para formar essa zero e a first condition. Por quê? Porque na sequência nós vamos entrar hoje na second conditional, tá bem? Espero que eu consiga passar as informações de uma forma clara para todos vocês, tá certo? Então, só para retomarmos, peguem aí o seu livro na página 345. É só para a gente retomar. Observe aqui que na zero conditional nós temos esse exemplo aqui. If an aircraft takes off, it leaves the ground and begins to fly. Se a aeronave, né, ela decolar, ela deixará o solo e começará a voar. Óbvio, não tem como não acontecer dessa forma, certo? Aí você diz, não, um acidente. Não, a gente só está pensando em coisas boas. Entenderam? Então, dois presentes aqui na condicional com if e na outra oração sem o if, tá certo? Então, veja outro exemplo aqui. Nós temos general truths, verdades gerais, né? Verdades gerais. Se eu digo, if it's 10 a.m. in New York, it's 3 p.m. in London. São 10 horas da manhã em Nova York, são 3 horas da tarde em Londres. Ok? É uma verdade. Isso acontece por conta do fuso horário, né? Dos fusos, né? Enfim. Então, veja mais. Scientific facts. Fatos científicos. If you heat ice, it melts. Se você aquecer o gelo, ele derreterá. Tem o que questionar? Mas não sei o que. Não tem mais nem menos. Se você aquecer o gelo, ele derreterá. Ok? Então, outra informação sobre a zero conditional. Habits and recurrent events. Certo? Hábitos e acontecimentos recorrentes. Por exemplo, if they miss the 7 o'clock bus, they are late for class. Se ele perder o ônibus de 7 horas, eles se atrasarão para a aula. Claro, se sua aula é tipo 7h30, né? E você perde o ônibus de 7 horas, se o seu percurso, se o tempo da sua residência, da parada de ônibus até a escola é tipo 25, 30 minutos, se você perder esse ônibus, você não vai chegar às 7h30 não, nem se preocupe, tá certo? Então, vamos seguir. Então, essa aí é a zero conditional, ok? Então, é só uma recapitulação. Gente, agora quero que vocês observem a first conditional. A first conditional que está na página 348. A first conditional, ela acontece como? Como é que ela se dá? Nós temos um presente e um futuro. Se eu estudar, eu passarei na prova. Se eu poupar dinheiro, eu comprarei um computador novo, certo? Um celular novo. Claro, se você for juntando dinheiro, claro, sem mexer, sem tirar do cofrinho,
você vai comprar o que você bem entender, né? Isso dentro dos seus planos, entenderam? Então, veja só aqui na 348. First conditional. If she doesn't use sunscreen, she'll get sunburned. Se ela não usar o protetor solar, ela ficará ensolarada, pegará uma insolação, né? Ficará, né, o sol muito forte vai tornar com que a pele dela resseque e tenha uma insolação. O próximo exemplo. If the weather is very hot, she will have to drink a lot of water. Aqui para nós já está, né, a temperatura, né? A temperatura já está aumentando, é um calor danado. Antes era aquela chuva danada para nós, né, que a gente até pediu, meu Deus, pare de tanta chuva. Agora já está chegando, né, esse nosso calor. Tem muito vento, sim, mas está um calorzão danado. Então, olha o exemplo que ele diz. If the weather, se o tempo, esse weather aqui é diferente do time. O weather aqui é tempo meteorológico. Se o tempo meteorológico estiver muito quente, ela terá que tomar muita água, claro, para se hidratar. Independente, né, independente desse calor danado, desse sol que faz com que a gente, né, sue bastante e que a gente deve se hidratar, você sempre tem que beber água, viu? Água, suco, água, né, que é limpa, né, dá aquela limpada nos rins, você fica sem problema de infecção urinária. Ok? Então, vamos lá. Observe aqui. The sentences are examples of the first condition as they follow a pattern. Então, a gente tem a ordem, eu já disse, vou repetir. Então, na first conditional é presente e o futuro. Futuro simples ou futuro imediato, que é com o going to. Ok? Beleza? Então, vamos lá seguir. Gente, antes de passarmos aqui para a second conditional, eu queria que vocês observassem esse exemplo aqui, onde nós temos logo abaixo da informação da first conditional, da primeira condicional, nós temos if versus unless, certo? Ou seja, if, se versus unless. Unless significa a menos que, certo? Então, observe aqui. Unless means the same as if not, certo? O unless significa a mesma coisa do if not, se não, né? Se alguma coisa não acontecer, isso não acontecer, pererê não acontecer, entendeu? O if e o unless é o if not. Observe aqui. If I don't have my glass, I can't read. Se eu não tiver meus óculos, eu não posso ler, certo? Eu não posso ler de fato. Essa frase caiu como luva para mim. Por quê? Porque eu não consigo ler de forma alguma sem os meus óculos, ok? Então, olha outra forma de colocar esta frase. Unless I have my glass, I can't read, certo? Se eu não tiver meus óculos, eu não posso ler. Ou seja, a menos que eu não coloque os meus óculos, eu não poderei ler. Claro, entenderam? Então, a diferença aí, né, do if e o unless, né? E principalmente aqui, if not, que é na frase negativa, tá bem? Olha o outro exemplo, observe. If she doesn't save money, she won't go on vacation, certo? Se ela não poupar, não economizar dinheiro, ela não sairá de férias, certo? Ela não sairá ou viajará de férias, né? Fazer a tour das férias, ok?
E a outra forma, né, com o mesmo sentido é unless she saves some money, she won't go on vacation. Se não economizar dinheiro, ela não vai sair de férias, certo? Porque vai precisar do dinheiro. E observe aqui, nós temos o unless, a menos que ela poupe dinheiro, ela não viajará de férias. Tá certo? Entenderam aí o uso do unless e do if? O unless é o if not, se não. E observe, aqui é necessário que você observe, atente-se ao uso da frase negativa. Tranquilo? E se é presente, nós voltamos lá nas regrinhas, né, do simple present, certo? Olha, abaixo nós temos remember. Spell rules for the third person of singular in affirmative form. Né, as regrinhas usadas no simple present. E aí a gente tem a observação, a gente adiciona es, né, es, para verbos que terminam em o, ch, sh, ss, x, z, né, s e z. É o caso do wash, washes, kisses, goes, ok? E muitos outros obedecendo a terminação desses verbos, ok? Então, seguindo, for verbs that end in a consonant plus y, change y to y and add es, studies. E a regrinha que vocês lembram, verbos terminados em y, no simple present, as terceiras pessoas. Verbos terminados em y, precedido de consoante, elimina o y e acrescenta ies, ou troca o y por i e acrescenta es. Study, studies. Cry, cries. Try, tries. Ok? Seguindo. For verbs that end in a vowel plus y, we just add s. Play, plays. Certo? E a regrinha, as terceiras pessoas no simple present, ela difere de verbos terminados em y precedido de consoante e verbos terminados em y precedido de vogal, que você apenas acrescenta às terceiras pessoas o s. Play, plays. Stay, stays, só com acréscimo de s. E por que fazer com que todos lembrem essas regrinhas? Porque aqui nós estamos falando de simple present com a zero conditional, a first conditional e com o uso do if e do unless. Beleza? Beleza? Então, sigamos. Então, e é claro, ele coloca exception, o verbo to have, que as terceiras pessoas, o simple present se dá diferente. O have é o has, né? Os auxiliares. Aí você lembra que logo bem aí atrás, bem perto, a gente estudou, né, o present perfect, que a gente precisa do has ou do have. Por quê? Porque o has é usado às terceiras pessoas e o has e o have aí são auxiliares do present perfect tense. Tranquilo? Então vamos seguir. Então, gente, essa informação, né, essa é a recapitulação da zero conditional, first condition, adicionando agora o if e o unless. Beleza? Então, o que eu quero? Agora eu quero que vocês tentem fazer da página seguinte essa atividade. Dê uma olhada, observem. Mais tarde eu darei mais detalhes sobre como, né, como produzir, fazer essa atividade, tá certo? Responder a atividade, tá bem? Agora, passemos aqui, turn on the page. Nós temos, né, mais uma atividade na página 350. Sigamos em frente, tá bem? Vamos logo terminar essa parte gramatical, não é? Porque logo vamos ter nosso simulado e aí eu quero, né, que todos, né, entendam o assunto relacionado
né, a esse bimestre e finalizaremos, né, com êxito esse bimestre, tá bem? Então vamos lá. Na página 353, nós temos, né, que ainda a Unit 4, nós temos aqui um dos temas aqui da Unit 4 é a conditional, né? Aqui a second conditional e postcard, né? Qual é o objetivo ainda dessa unidade, né? Que nós temos under certain circumstances, sob certas circunstâncias. Então aqui a gente vai trabalhar a segunda condicional. Também nós vamos fazer uma tour em conhecendo alguns países, alguns lugares. Nós vamos observar alguns postcards, né, que são esses cartões postais, como também a gente se inteirar aos textos através da parte do listening, né, da escuta, para que a gente entenda os textos que logo mais vocês precisarão, né, fazer essa leitura e acompanhado do áudio para você entender melhor, tá bem? E é claro, observe aqui no número 2 que nós temos if I were you, se eu fosse você. Eu não sou você, você não é a Lília, enfim. Então, aqui a second condition fala de ações que não são reais, certo? Diferente lá da zero condition e da first condition, que elas têm 100% de dar certo, mais ou menos aqui. Mas aqui também não tira o mérito de algo poder dar certo, é hipotético, mas depende, né, do personagem, depende da pessoa, de nós, se ela vai ser realizada 100% ou não, ok? Então, vamos observar aqui, if I were you. E atenção, antes que você diga, Lília, mas eu estudei, eu me lembrei que o passado verbo to be para a primeira pessoa é was. Está certo, certíssimo. Só que aqui na second condition, na segunda condicional, você usa a primeira pessoa com o were, se eu fosse você. Por quê? Porque você não sou eu e nem eu sou você, ok? Então, observe. Turn on the page. Então, vire a página, certo? 353, né? Que é a chamada da unidade 4, da segunda parte da unidade 4. E logo em seguida nós temos esses textos que eu quero que vocês leiam. É esse que eu falei antes, deu spoiler, que você tem que fazer a leitura, tem que responder a atividade e antes, né, pode acompanhar a leitura com a parte do áudio, certo? A escuta, ok? E vocês podem acessar, né? Acessar a plataforma do site, que aí você faz a sua interpretação seguindo o áudio, ok? Então vamos seguir. Você vai ler os dois textos sobre Asia, né? Asia, que fala sobre Button Track, e também fala sobre o outro texto, Quebec, ok? Então, essa parte da leitura das informações turísticas. Hello de novo. Agora, atividades feitas, né, sobre os textos, a interpretação. E aí, você tem o nosso tema, o nosso foco aqui da unidade, que é o second conditional. Olha o que vai falar o second conditional, né? Atenção, aqui eu preciso da if, né? E do would, ou seja, é passado e uma condicional, né? Que pode ser would, could, enfim. Observe aqui. A second conditional é passado e condicional, ou seja, passado e futuro do pretérito, né? Uma condição. Se eu estudar, se eu estudasse, eu passaria no teste.
Se eu poupasse dinheiro, eu compraria um celular top, ok? E assim sucessivamente. Passado, futuro do pretérito. Veja aqui o exemplo. Second conditional. Page 356, na página 356, ok? Então veja. If you went to Bhutan, you'd visit ancient zones, ok? Se você fosse ao Butão, né? Ao Butão, cuidado, Butão lá na Ásia, você visitaria, né? Um templo, né? Um templo antigo, né? Antigo, porque esse Zong significa um templo budista, um templo religioso, tá certo? O outro exemplo, então aqui eu tenho nessa primeira frase, went, passado, né? Passado, verbo to go, e eu tenho would visit, o condicional, que aqui é o condicional, o auxiliar usado no futuro do pretérito. Would visit, visitaria, né? Se eu fosse ao Butão, eu visitaria esse templo budista, ok? Butão é o país, viu? Cuidado, certo? Então, seguindo, if you traveled to Kauai, you could fly a helicopter. Se você viajasse para Kauai, você poderia, né? Você poderia voar de helicóptero. Claro, né? Se você viajasse, você poderia ir de helicóptero. É uma possibilidade, pode dar certo. E aí eu tenho traveled, que é o verbo no passado do verbo to travel, que é um verbo regular, e eu tenho o could fly, que é mesmo uso, a mesma intenção aqui do would. É um modal? Sim, é um modal que ele significa um futuro do pretérito. Se eu viajasse para Kauai, que é lá, né, próximo ao Havaí, né, você poderia voar de helicóptero. Então, as frases, né, anteriores, essas duas aqui, né, que fala sobre lugares, que fala sobre a second conditional, elas são exemplos, né, claro, da second condition. E a ordem é if plus simple past plus would ou could plus base form, certo? Então observe, né, só para a gente finalizar. The second conditional sentence talk about unreal, untrue, imagined or impossible things. As frases na second condition, elas falam sobre situações irreais, não verdadeiras, imaginar, né, que você imagina, ou coisas impossíveis. If I got much money, or if I got more money, I would spend some days here. Se eu conseguisse, se eu ganhasse muito dinheiro, eu passaria alguns dias mais aqui. É impossível? É irreal? Não, mas de fato ela não é real nesse momento. Próximo exemplo. You can also use a modal verb might or could in the result clause. E é claro, na oração de resultado, sem ser a if clause, né, com a conjunção if, que significa se, você pode usar os modais might or could. If you had time, se nós tivéssemos tempo, we could visit the museum. Se nós tivéssemos tempo, nós visitaríamos o museu. Não tem tempo, não vai acontecer, ok? Só para finalizar, a revisãozinha aqui, né, da second conditional é o sujeito, o verbo no passado, seja ele regular ou irregular, mais o complemento. Por quê? Porque é a second conditional, certo? Só recapitulando, nós temos aqui a zero conditional, a first conditional,
a if and unless e, por fim, second conditional, ok? Bons estudos para todos. Façam as atividades inerentes a esses temas explanados, certo? E mais tarde a gente tira as dúvidas e corrige as atividades. Um beijo no coração, fiquem com Deus.